Bom dia, queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça no coração de todos nós. Que nesta manhã feliz possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao Mestre que nos sustente, que nos fortaleça e traga para todos nós as bênçãos do trabalho, as bênçãos da esperança, para que possamos compreender melhor o nosso papel. Então, hoje, nós vamos dar continuidade ao Evangelho, lendo o item 11, emprego da riqueza. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso, essa lembrança, vós a quem o amor do ouro domina. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos eleveis acima dos outros homens e vos proporcionam os gozos das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se, pois, sentis vossa alma dominada pela cobiça da carne, dai-vos pressa em alijar o jugo que vos oprime. Porquanto Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes, econômo fiel, dos bens que te confiei? Esse poderoso móvel das boas obras, exclusivamente o empregastes na tua satisfação pessoal. Qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza? Procurai nessas palavras, amai-vos uns aos outros, a solução do problema. Elas guardam o segredo do bom emprego das riquezas. Aquele que se acha animado do amor do próximo tem aí toda traçada a sua linha de proceder. Na caridade está para a riqueza o emprego que mais apraz a Deus. Não nos referimos, é claro, a essa caridade fria e egoísta, que consiste em a criatura espalhar ao seu derredor o supérfluo de uma existência dourada. Referimos-nos à caridade plena de amor, que procura desgraça e a ergue sem a humilhar. Rico, dá do que te sobra. Faze mais, dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que é necessário ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Não repilas o que se queixa, com receio de que te engane. Vai às origens do mal. Alivia primeiro em seguida. Informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição não serão mais eficazes do que a tua esmola. Difunde em torno de ti como socorros materiais. O amor de Deus, o amor do trabalho, o amor do próximo, coloca tuas riquezas sobre uma base que nunca lhes faltará e que lhe trará grandes lucros. A das boas obras, a riqueza da inteligência, deves utilizá-la como a do outro. Derrama em torno de ti os tesouros da instrução. Derrama sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Chever, Bordeaux, 1861. Jesus, bom e amado Mestre, nesta manhã gloriosa, nós te pedimos, Senhor, que as tuas vibrações alcancem os nossos espíritos em louvor de gratidão. E hoje, Jesus, unido a tantos outros pensamentos, rogamos esse espírito generoso e amigo, Eurípedes Barçanufo, que ele possa trazer aos corações de todos o entendimento, o amparo, a mansuetude, para que nós possamos compreender melhor cada palavra do Evangelho, procurando na sua essência o caminho norteador para todos nós. Que Deus, na sua infinita bondade, nos assista, nos ampare, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Amigos queridos, essa passagem do Evangelho, emprego da riqueza, Lucas nos mostra quando Jesus disse: acautelai-vos e guardai-vos da avareza,
que a vida de alguém não consiste na abundância daquilo que possui. Muitas vezes, em nossas árduas reencarnações, talvez ainda não tenhamos despertado para a verdadeira riqueza que o mundo nos oferece. Nós não podemos estar no mundo servindo a Deus e a Mamon. E o que quer dizer isto? Servir a Deus e ao mundo material. As ilusões que o mundo nos oferece. O pensamento materialista, que é a negação do pensamento espiritualizado. Nós precisamos ver que muitas vezes nossas dores, nossos tormentos, nossas dificuldades vêm justamente por ser gerado no nosso pensamento a questão do ter, do poder e da avareza. A avareza nós reconhecemos ser um sentimento ainda de grande prejuízo para todos nós. Então, quando nós analisarmos as propriedades reais que nós temos, a riqueza que nós conseguimos, que recebemos de Deus, que é a nossa inteligência, o nosso pensamento, uma vontade soberana, uma consciência onde guardam as leis, tudo isso nos promove meios de que a gente possa evoluir e também adquirir aquilo que é necessário para o homem na sua sobrevivência. Mas não precisamos ter nem o supérfluo e nem amontoar as riquezas, porque nós sabemos que uma das máximas mais importantes que Jesus nos trouxe foi amai-vos uns aos outros. E essa certeza que o Cristo nos mostrou, amai-vos uns aos outros, nos mostra ou nos fala para nós de uma forma bem carinhosa, que ela é essa frase: quando nós amamos, nós respeitamos, nós compartilhamos, nós somos mais fraternos, é a solução de todos os problemas de nossas grandes desigualdades. As desigualdades não são sociais, não são financeiras, são desigualdades evolutivas. Por isso, aquele que possui mais, que já conviveu, já relacionou com outros espíritos, já angariou um patrimônio moral, uma aquisição moral, o dever que esses espíritos têm é de contribuir com o esclarecimento, com o amparo, com tudo aquilo que ele pode nos ajudar. E a grande maioria desses espíritos, eles assim o fazem. Agora, nós vivemos de uma forma que nós queremos servir a Mamon e mostrar para os outros o que temos. Isso é um grande prejuízo para nós e mostra que nós não ainda nada construímos de verdadeiro sentido do amor, que é a construção maior do nosso patrimônio divino. Então, nós precisamos fugir parar de reprovar todos aqueles que transitam na terra com a cruz do dinheiro. Por quê? Porque o emprego da riqueza, quando ele é bem colocado, ele é um bem. Então, aqueles que têm muito, eles podem diminuir a dor, a aflição, as dificuldades de nossos irmãos. Não é a riqueza que nós estamos falando do emprego da riqueza. Então, não são só os depósitos de dinheiro amoedados que nós temos, que nós podemos, sem dúvida alguma, converter isso em trabalho que vai renovar e vai alimentar de esperança. Nós vimos na passagem de Zaqueu, quando Zaqueu, que ele tinha muito dinheiro, ele fala diante de todos, para Jesus, de que ele estava multiplicando o emprego para aqueles irmãos que desciam de Jerusalém. Então, nós sabemos que nós temos muitas riquezas e tudo aquilo que nós estamos vendo hoje no avanço da ciência, de toda forma, da tecnologia, isso depende ou dependeu de algum custo. As vacinas que hoje temos. Então, nós entendemos que a utilização dos bens depende da condição evolutiva do espírito que oferece ao outro para melhorar a sua condição de vida. É isso que Jesus está nos dizendo: amai-vos uns aos outros. Eu não posso ter e guardar só para mim, isso é avareza. E muitas vezes nós não precisamos de ir muito longe, não. Basta que a gente olhe dentro de casa
e que a gente ouça a consciência para que nós possamos aproveitar todas as preciosas possibilidades que o corpo nos oferece para que nós possamos compreender o valor do pensamento da mente quando ele amplia o nosso olhar para o nosso irmão. Então, o Evangelho nos pergunta qual, então, o melhor emprego que se pode dar à riqueza, que é o amai-vos uns aos outros? Essa pergunta, ela vai nos mostrar que aquele que tem esse amor dentro de si, ele vai procurar todos os meios para facilitar, para auxiliar a melhoria de vida do nosso irmão. Por isso, meus amigos, que Jesus nos deixa bem claro que fora da caridade não tínhamos salvação, ou não libertaríamos dos nossos sentimentos doentios. A caridade, ela não pode ser nem fria e nem egoísta, porque aí nós vamos, muitas vezes, tirar só o que é supérfluo, não vai nos transformar. Nós, quando o Evangelho nos chama a atenção para o emprego da riqueza, ele está nos chamando a atenção para a caridade plena, que é a caridade do amor, para que nós possamos erguer dentro de nós o templo divino, que a consciência vai cada dia mais se iluminando e nos tornando um ser melhor. Mas nós precisamos também que, antes de nós darmos alguma coisa, precisamos analisar de que forma estamos dando. Quer dizer, nós estamos queixando, nós estamos reclamando, então é preciso que primeiro eu possa pensar na condição de que aquilo que eu tenho pode aliviar a dor do outro, pode aliviar a situação espiritual e moral e material de cada um dos nossos irmãos. Portanto, nós precisamos colocar tudo aquilo que nós temos, não para dar para os outros, mas à disposição daqueles que nós estamos vendo que precisam muito. E essa riqueza, o Evangelho nos diz que quanto mais eu der, maior será o lucro para mim. Então, eu vou lucrando pelas minhas boas obras, sedimentando em mim o tesouro do patrimônio imortal. Então, é preciso que a gente possa refletir muito, especialmente nos talentos divinos que Deus nos deu. Esses talentos, eles são para nós situações de grandes bênçãos, porque ele vai nos possibilitar sair de nós para ajudarmos aqueles que necessitam. E nós estamos vendo que nós estamos num período de transição onde muito se tem e pouco se dá. Multiplicar na forma da esmola é fácil, mas abraçar, acolher a dor, sentir o valor da palavra, do verbo, nós precisamos compreender melhor. Então, nós temos uma vida muito curta e a brevidade da nossa vida, muitas vezes, nos coloca numa posição que precisamos refletir, meus amigos. Quanto tempo tenho? Ninguém sabe do tempo, mas nós sabemos que é tudo aquilo que eu tenho, eu não posso guardar, eu não posso acumular, porque isso vai contaminar todo um processo íntimo do nosso pensamento, gerado pelo egoísmo, pelo ter. Então, é muito importante que a gente abra os olhos para ajudar aqueles que estão junto de nós, às vezes dentro do nosso lar, às vezes estamos cegos diante daquela pessoa que trabalha conosco, que nos ajuda na limpeza, na cozinha. Muitas vezes nós não olhamos para quais são as suas dores, o que que ela precisa, o que que ela está passando, os seus filhos. Será que eles têm comida? Será que eles têm agasalho? Será que eles estão bem de saúde? Muitas vezes não pensamos assim. Então, quando nós desencarnarmos, esse é o peso. E se a gente lembrar e refletir em tudo isso que nós temos recebido, os talentos divinos que Deus tem nos dado, nós vamos ver que nós podemos suavizar a dor de muitos irmãos. Então,
essa fortuna, essa riqueza que ora temos, ela é transitória. Ela não vai conosco. Vai conosco o que nós fizermos dela, que é o emprego dela. E de que forma estamos fazendo, para que nós possamos auxiliar na resolver tantos problemas e que nós possamos, muitas vezes, através disso, de ajudar, de esclarecer, de amparar, de dar a mão, aí nós vamos ver que nós estamos ganhando outro tesouro. Só que esse tesouro, ele não fica armazenado na nossa conta bancária, mas ele fica retido no templo da consciência, no altar da consciência. Todos nós precisamos de pensar no crédito do tempo que vai formando para nós o tesouro da vida. E tudo isso nos dá uma alegria muito grande quando nós passamos a compreender que o homem não é proprietário de nada, nós apenas somos depositário. E é preciso que a gente aprenda a administrar os bens divinos que Deus nos colocou em nossa mão. Muitas vezes nós estamos de olhos fechados para esses bens, e ignorando os bens, nós não conseguiremos fazer disso tudo um mecanismo maior de auxiliar aqueles que estão conosco, sendo isso um dever para todos nós. Deixamos então no coração de nossos irmãos que é necessário, primeiro, aprender a amar, sentir quais são as necessidades do outro e lembrando da parábola do talento, daquilo que nós recebemos. Bom e fiel servo, entra na alegria do teu Senhor. Nessa parábola, o servidor que enterrou o dinheiro, que ele fora confiado, é a representação dos avarentos, em cujas mãos se conserva improdutiva a riqueza. Emmanuel nos mostra que na parábola dos talentos, que aquele que recebeu um talento é o espírita, que recebeu um talento para que ele pudesse multiplicar, que é o talento da doutrina espírita. A doutrina espírita é um talento que nós recebemos e a oportunidade que estamos tendo dentro do tempo, que é outro talento, e nós estamos muitas vezes enterrando isso por não querermos acolher, esclarecer, servir o nosso irmão. Então, deixamos aqui essa reflexão nesse dia tão importante, de 29 de agosto, um dia tão bonito que nos remete à lembrança do nascimento do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Que ele receba de todos nós as nossas vibrações de profunda gratidão. Que Jesus o abençoe e que ele possa continuar olhando por todos nós. E nesta hora do passe, rogamos aos amigos espirituais que nos envolvam para que possamos receber as bênçãos deste amparo amigo e que a paz divina se faça em favor de nossos espíritos, em favor de nossos irmãos, familiares, de todos os lares. E onde houver a dor, Jesus, que o seu passo seja levado como alívio e como forma de esperança. Pedimos e rogamos a estes benfeitores amigos que fluidifiquem as nossas águas e que a doce e inefável paz do Cristo continue a nos alimentar e a nos sustentar. Obrigado, Jesus. Que a paz, a luz, o amor esteja sempre constante no coração de todos nós. Esta é a verdadeira riqueza que nós angariamos para o resto da nossa evolução. Deixamos no coração de todos o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fiquem com Deus, que assim seja.